O meu nome é Hugo Policarpo e vou ser responsável pela lecionação dos laboratórios de vibrações e ruído. Este ano vamos ter 2 laboratórios em que este é o primeiro e consiste no ensaio de vibração livre de uma barra. Numa primeira fase irei abordar o ensaio experimental propriamente dito, que dadas as circunstâncias não se realizará presencialmente. O que nos leva à segunda fase, onde vou explicar como será realizado o ensaio em ambiente de simulação. Qual é a motivação deste tipo de ensaios? Imaginem que vão trabalhar para uma empresa do ramo da engenharia mecânica ou aeroespacial e vos é solicitado, por exemplo, para substituírem a suspensão desta máquina aqui ilustrada à esquerda ou mesmo deste trem de aterragem aqui ilustrado nesta figura à direita, por uma suspensão de maior ou menor rigidez. Contudo, tem alguns constrangimentos, nomeadamente não têm acesso às propriedades da suspensão atual, nem a podem desmontar para fazer ensaios de forma a determiná-las. Portanto, uma solução para determinar estas propriedades consiste em realizar 2 ensaios de vibração livre, um sem massa adicional e outro com massa adicional. E assim consegue-se determinar as propriedades do sistema, nomeadamente, para este caso específico, a rigidez da suspensão. O aparato experimental consiste no seguinte. Temos aqui um pórtico, está apoiado aqui numa mesa, ao qual está fixo aqui um apoio do tipo articulação, ao qual está articulado uma barra de comprimento L e de massa MB. Esta barra tem nesta extremidade um acelerómetro, que, como o nome sugere, mede acelerações, e está aqui articulada na outra extremidade. Nesta imagem conseguimos ver em pormenor aqui a articulação e de um plano mais de topo da viga conseguimos ver que esta é furada em vários pontos que distanciam entre si de 50 mm. Nestes pontos nós podemos adicionar e fixar molas, amortecedores e mesmo massas ao nosso sistema. Temos aqui nesta imagem uma mola que está fixa num determinado ponto da viga com uma constante rigidez K e ela está fixa a uma distância da articulação que nós designamos de A. Temos neste outro ponto um amortecedor com um coeficiente de amortecimento de C que está fixo a uma distância da articulação que nós designamos de B. Os objetivos deste trabalho consistem em determinar as propriedades do sistema real, ou seja, a massa da barra, a constante de elasticidade da mola e o coeficiente de amortecimento do amortecedor. Vamos agora ver um vídeo do nosso ensaio experimental. Portanto, deslocamos a barra da posição de equilíbrio e deixamos-la vibrar livremente. Entenda-se por vibração livre o facto de não existir nenhuma força exterior imposta ao nosso sistema. Portanto, temos o acelerómetro naquela extremidade. O acelerómetro mede acelerações. Vamos ver agora aqui neste osciloscópio virtual a nossa resposta no tempo que nós obtivemos. Portanto, aqui conseguimos ver e contar um determinado número de períodos. E agarrando aqui neste cursor, nós conseguimos deslocá-lo para o pico do ciclo que nós pretendemos tirar o valor. E aqui temos as coordenadas x e y, sendo o x o tempo, o y a amplitude. E portanto, para este pico, nós vemos uma amplitude. Passado n picos, medimos a amplitude respectiva. Agora vamos repetir o ensaio, mas adicionando uma massa num determinado ponto da barra, num daqueles furos que foram mostrados.
Novamente vamos deslocar a barra da posição de equilíbrio e vamos deixá-la vibrar livremente. Vamos aqui ao nosso osciloscópio virtual. Temos aqui a nossa resposta no tempo. Notem que nesta janela aqui mais em baixo nós temos uma janela mais alargada no tempo e conseguimos ver aqui o facto de eu ter dado um deslocamento para baixo, na barra. Portanto, para este primeiro pico eu tiro a amplitude, conto N picos, que pode ser diferente do primeiro ensaio, e tiro a amplitude correspondente. E em termos de ensaio experimental é essencialmente isto. Agora é trabalhar os dados que nós conseguimos extrair deste ensaio. Uma vez que este ensaio não se pode realizar experimentalmente, de seguida vamos ver de que forma é que podemos realizar na sua vertente de simulação. Esta simulação será feita online, ao vivo, para cada um dos grupos. Vamos começar por ver a simulação do ensaio 1. Nesta imagem temos aqui ilustrada a nossa viga de massa MB, que está aqui articulada neste ponto, tem um comprimento L. Acoplado a esta viga existe uma mola que está fixa a uma distância A da articulação. E temos um amortecedor que está fixo à barra a uma distância B da articulação. Estas distâncias A e B são definidas para cada um dos grupos. Aqui, à semelhança do que vimos no ensaio real, a ideia é obter a resposta no tempo do sistema em vibração livre. Portanto, há que deslocar a nossa barra da posição de equilíbrio e deixá-la vibrar. Uma vez obtida a resposta em vibração livre do sistema, outros objetivos deste ensaio consistem em determinar o fator de amortecimento do nosso sistema e a frequência natural do mesmo. Portanto, se nós considerarmos que temos representar este sistema contínuo por um sistema equivalente de um grau de liberdade, com parâmetros equivalentes, portanto, massa equivalente, K equivalente e C equivalente, nós vimos aqui a este gráfico e, desprezando os períodos iniciais, nós podemos estimar o delta que está associado ao decremento logarítmico. Uma vez determinado o delta, nós conseguimos estimar o fator de amortecimento e conseguimos também estimar a frequência natural do nosso sistema nestas condições. O ensaio 2 é em todo semelhante ao ensaio 1, ou seja, para os mesmos valores de A e B, vão agora adicionar uma massa MA a uma distância D da articulação. E esta distância é definida para cada um dos grupos. O objetivo é o mesmo, é obter a resposta no tempo do sistema em vibração livre. Portanto, uma vez obtida esta resposta no tempo, em vibração livre, nós pretendemos determinar os novos valores de Xi e de ômega-n. Novos porquê? Porque nós acabamos de adicionar uma massa ao nosso sistema. E, portanto, podemos agora reduzir este sistema a um sistema equivalente de um grau de liberdade, em que agora temos que considerar o efeito da massa adicional equivalente. Esta é a única diferença entre os ensaios. Portanto, o procedimento é idêntico, desprezar alguns períodos iniciais e assim conseguimos estimar o delta. Tendo o delta estimado, nós conseguimos determinar o fator de amortecimento e a frequência natural para as condições deste segundo ensaio, ou seja, o ensaio com a massa adicional. De seguida, vamos ver os parâmetros da experiência. Portanto, temos parâmetros fixos, parâmetros variáveis e parâmetros a determinar.
Relativamente aos parâmetros fixos, temos o comprimento da barra, L, que é de 0,7 metros. Temos um valor da massa adicional, MA, que é de 0,4 kg. Relativamente aos parâmetros variáveis, que são definidos para cada um dos grupos, temos a distância da mola à articulação, definida como A. Temos a distância do amortecedor à articulação, definida como B. E temos a distância da massa adicional à articulação, definida como D. Parâmetros a determinar. Temos a massa da barra, MB, a constante de rigidez da mola, K, e o coeficiente de amortecimento do amortecedor, C. Para determinar os parâmetros do nosso sistema, nós precisamos de fazer alguns cálculos adicionais ou intermédios. Portanto, vamos começar por utilizar a igualdade das energias cinéticas para determinar a massa adicional equivalente em YT. Ou seja, vamos determinar o efeito que a massa que nós adicionamos num determinado ponto tem no ponto onde nós estamos a medir a aceleração. Posteriormente, vamos utilizar a igualdade das frequências naturais, dos ensaios 1 e 2, para determinar a massa equivalente e o K equivalente do nosso sistema. Ou seja, isto consiste em resolver um sistema de duas equações a duas incógnitas. De seguida, vamos utilizar a média dos coeficientes de amortecimento, dos ensaios 1 e 2, para determinar o coeficiente de amortecimento equivalente do nosso sistema. Para determinar agora os parâmetros do sistema propriamente dito, nós vamos utilizar a igualdade das energias cinéticas entre o sistema equivalente e o simulado no ensaio 1 ou 2 para determinar a massa da barra. Vamos utilizar as igualdades das energias potenciais para determinar o K da mola. De forma semelhante, vamos utilizar as igualdades das funções de dissipação de Rayleigh para determinar o coeficiente de amortecimento do nosso amortecedor. E, portanto, feito isto, nós temos os parâmetros do sistema identificados e determinados. Vamos agora ver o procedimento da experiência de forma resumida em 5 pontos. Ponto 1. A cada grupo de alunos é atribuído os valores das distâncias A, B e D. Portanto, são as distâncias da mola, do amortecedor e da massa adicional, respectivamente, à articulação. No ponto 2 e 3, é definido que o docente realiza a simulação do ensaio 1 e 2 e devolve ao grupo o fecheiro correspondente que contém os dados referentes à resposta no tempo em vibração livre de cada um dos sistemas. Estes fecheiros são tratados posteriormente por vocês numa folha de cálculo, que pode ser um Excel, um MATLAB, de forma a obter a resposta no tempo em vibração livre do sistema. E de lá vocês extraem os dados que necessitam para realizar os cálculos descritos anteriormente e de forma a conseguirem atingir os objetivos desta experiência, que é determinar os parâmetros reais do sistema. No ponto 4, é definido que cada grupo descarrega o fecheiro onde deve registar todos os parâmetros solicitados. O fecheiro pode ser impresso e posteriormente digitalizado em formato PDF ou preenchido digitalmente. No ponto 5, é definido que o grupo deve de submeter o fecheiro descrito em 4. Chama a atenção que devem respeitar as regras e, portanto, a submissão dos fecheiros deve ser feita no formato PDF. Estou disponível para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que vocês tenham. Espero que tenha sido claro nesta exposição. Desejo-vos uma boa experiência, bom trabalho e estou disponível para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado pela atenção.